Lucas capítulo 2. Nós aprenderemos muitas coisas importantes nesse capítulo. Primeiro, Lucas menciona o decreto de César Augusto. Repentinamente sai um decreto que todos precisavam voltar à sua cidade natal para um alistamento. Imagina só, não é à toa que o Senhor escolheu a Maria, não é à toa que o Senhor escolheu a José. Ambos eram da cidade de Davi, Belém. Por quê? Porque a profecia dizia que o rei de Israel, o Messias, ele nasceria em Belém, Efrata. Miqueias 5:2 diz assim: Tu, Belém, Efrata, posto que és pequena aldeia entre milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar sobre Israel. A profecia já dizia, estava determinado, o Messias viria de Belém. Ora, o anjo falou para Maria que no ventre dela estava aquele que seria chamado o Filho do Altíssimo, aquele que era o prometido das nações. E, no entanto, era às vésperas já do nascimento, e ela continuava na Galileia. Então, o que Deus é capaz de fazer para cumprir a palavra dele, a vontade dele? Nem que ele tenha que usar meios para nos empurrar à força para o centro da sua vontade. Ele o fará. E então, repentinamente, Deus move o coração do imperador, de César Augusto. O que Deus é capaz de fazer para persuadir os seus, para levar os seus para o centro do seu querer? E aquele imperador dá o decreto. Diz então que José e Maria, ambos eram da cidade de Judá. Se José fosse um homem que pertencesse a outra cidade, o que ia acontecer? Ele iria para outro lugar e Maria seguiria sozinho para outro. Não, Deus é perfeito. Por isso, até nas escolhas, ele escolheu uma mulher que era noiva de um homem e ambos pertenciam à cidade de Belém. Nasceram lá. E quando sai o decreto, eles têm que voltar para a cidade deles. Nesse interim, nessa volta, imagina, Maria grávida, em cima ali de um burrico, porque aguentar andar, nada era perto. Tudo são milhas e dias de viagem. E, de uma forma sobrenatural, ela suportou ali, toda a caminhada em cima de um burrico, provavelmente, e chegou até Belém. Diz que eles não encontraram pousada lá e tiveram que ficar numa estrebaria. Fizeram um alistamento lá em Belém. Imagina, queridos, Maria deve ter preparado o quartinho de Jesus lá na Galileia. Maria deve ter preparado tudo conforme o seu sonho, conforme aquilo que era o seu desejo. É o Filho do Altíssimo. Quanto o amor e quanto o zelo certamente ela tinha preparado para o nascimento daquele menino. Só que era necessário estar no centro da vontade de Deus. E não foi por acaso que Jesus nasceu ali naquela estrebaria, porque eles tiveram que chegar ali na última hora em Belém. Jesus precisava nascer em Belém para cumprir a profecia. Muitas vezes nós passamos apertos, muitas vezes nós passamos por circunstâncias difíceis, nós passamos por situações aparentemente opressoras, porque nós demoramos em tomar a atitude que nós precisávamos ter tomado, em tomar o rumo que nós precisávamos ter tomado, em ir ao centro da vontade do Senhor, conforme Ele tinha nos falado. E foi isso que ocorreu. O certo era, a profecia diz
é o Filho do Altíssimo, a profecia diz que ele nascerá em Belém. Então, vamos seguir todo o andamento da palavra do Senhor. Mas nós somos teimosos, não é? E muitas vezes o Senhor tem que usar de força, tem que usar de meios sobrenaturais, naturais, legais, humanos, para nos persuadir a irmos ao centro da sua vontade. Esse é o primeiro ensino de Lucas 2. Então, Jesus nasce naquela estrebaria. É muito sério isso, né? Por quê? Porque era um ambiente, humanamente falando, inadequado. Imagina só, diz a palavra do Senhor, que porque não havia lugar para Jesus, ele foi deitado ali naquela manjedoura. E realmente muitas vezes é isso que acontece nas nossas vidas, porque não havia lugar, não havia estalagem para Jesus. Muitas vezes esse é o segundo ensino. A cidade de Belém não tinha lugar, não tinha espaço para o nascimento daquele que era o prometido das nações. Belém, queridos, sobre ela estava toda a promessa divina do grande Messias, mas quando ele vai nascer, ali não há espaço para ele. E muitas vezes esse é o segundo ensino. Nós nos ocupamos com tantas coisas. Nós temos a glória do Senhor sobre nós, a bênção do Senhor sobre nós, mas nós nos embaraçamos com tantas coisas que nós não permitimos que aquilo que é o cumprimento pleno da vontade do Senhor se estabeleça nas nossas vidas. E nós acabamos tratando o que é divino de qualquer forma. Não há espaço para Jesus, por isso ele ficou na estalagem. Então nós não valorizamos o que é o querer pleno do Senhor e acabamos tratando aquilo que é de Deus de forma, com descaso, com pequenez, com mesquinharia, como uma mulher grávida que estava prestes a dar à luz, diz que se cumpriram os dias ali em Belém e Maria teve o filho dentro daquela estrebaria. Quantas vezes nós estamos amarrados a tantas circunstâncias que não estamos dando devido valor àquilo que é primordial. E Jesus, ou seja, a glória, o presente maior de Deus, nós acabamos tratando de qualquer maneira. De qualquer forma, Jesus nasce naquela estalagem. Nasce ali, no meio, das fezes, no meio de animais irracionais, nasce em um ambiente totalmente averso àquilo que seria a glória devida que ele merecia receber. Esse é o segundo ensino que nós precisamos entender. E o terceiro ensino é que, independente do ambiente, independente daquilo que é a situação que cerca a sua vida, independente da irracionalidade, independente da sujeira, Cristo pode nascer aí. Cristo se sujeita a nascer aí. Cristo quer fazer uma obra na sua vida. Então, não há um ambiente glorioso, o dia que eu estiver bom, eu recebo a Jesus. O dia que eu estiver pronto, eu aceito Jesus. Não. Ele se submete a entrar na sua estrebaria. O que tem dentro de você? Olha, pastora, você nem imagina a podridão que tá, Muita gente diria, na minha estrebaria, Maria, entrar essa grávida, olha, o celeiro tá com tanta sujeira, e as vacas, e os porcos, e o cavalo, é tanta sujeira que tá ali, imagina, não é verdade? Mas o Senhor Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele não veio para os santos, ele veio para os pecadores. E ele quer entrar realmente
Ainda mais agora que se aproxima o Natal, não é verdade? Ele quer entrar aí nessa estrebaria. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ele pode entrar na sua estrebaria. Ele pode remover, né, toda irracionalidade. O irracional vive por instinto, né? Toda ação que é só movida por instintos pecaminosos, toda sujeira. Ele pode nascer glorioso aí, e você poderá ver, aí onde até hoje era uma estrebaria, você poderá ver a glória de Deus. Diz então a palavra do Senhor, mais ensinos, que haviam pastores no campo, em plena vigília da madrugada. E esses pastores, de repente, foram visitados por um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor veio sobre eles e começou a declarar glória nas alturas. Eu vos trago boas novas de grande alegria para o povo. Na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. A profecia estava cumprida. Jesus precisava nascer em Belém, na cidade de Davi, e ali ele tinha nascido. Os anjos comemoravam. Eles foram até esses pastores que estavam na vigília, cuidando das suas ovelhas, e anunciaram que o bendito das nações havia nascido na cidade de Davi. E ele diz àqueles pastores: achareis um menino envolto em panos e deitados numa manjedoura. E no mesmo instante, queridos, apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus. E eles diziam: glórias a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Imagina só o cenário. E aqueles pastores presenciaram toda essa glória. E eles falaram: vamos ver esse menino que nasceu em Belém. Foram até Maria e saíram de lá glorificando. Foram até aquela estrebaria e realmente encontraram Jesus envolto em panos, deitado numa manjedoura. E eles puderam ver a glória de Deus e saíram dali divulgando tudo aquilo que tinham visto e ouvido por parte dos anjos, diz a palavra do Senhor. E Maria só guardava todas aquelas coisas no seu coração. Eles voltaram para sua terra louvando a Deus porque tinham visto conforme os anjos tinham dito. Maria deixa então cumprir o tempo do menino, os 8 dias para a circuncisão, e ela leva Jesus ao templo. Chegando lá, tinha um profeta chamado Simeão. Esse homem, Deus tinha prometido que ele não ia morrer sem ver o Cristo. E, do nada, o Espírito Santo tira ele da casa dele e o leva para o templo. E quando ele chega no templo, ele se encontra com Maria, com Jesus, e quando ele vê o menino, ele começa a glorificar a Deus. E ele diz: agora eu posso partir em paz. Agora, Senhor, se cumpriu a tua palavra, porque eu tenho visto a tua salvação. Eis a luz para iluminar as nações e a glória que o Senhor prometeu. E ali Simeão abençoou e glorificou a Deus e disse que Jesus ia ser posto como queda e elevação de muitos em Israel, e ele ia gerar muita contradição. Perceba esse outro ensino, esse quarto ensino na vida de Simeão. Simeão era um idoso já, que Deus tinha lhe dado uma palavra, e ele se apegou e guardou essa palavra no seu coração durante toda a sua vida. Deus lhe falou: você não vai morrer sem ver o prometido, sem ver o Messias. E ele creu. E um dia do nada, o Espírito Santo o levou para ver Jesus ali no templo, e Jesus estava lá, e ele pôde sim partir em paz. O que é que Deus te prometeu? Então, saiba, o que Deus te prometeu, ele é fiel para cumprir. Céus e terra podem passar, mas a palavra dele não passará. E ele tem o poder de realizar o impossível na sua vida. Creia no Senhor. Seja como Simeão,
aguarde o cumprimento na paz e ligado ao Espírito Santo. Porque a hora que você menos espera, o Espírito Santo te move e você vive um milagre. O milagre sobrenatural do Senhor. Da mesma forma, havia uma mulher chamada Ana. Ela era uma profetisa. E ela casou-se. Com 7 anos de casada, o esposo dela morre. E ela, queridos, ficou viúva a vida inteira, consagrada ao Senhor. Diz que ela já estava com 84 anos. Imagina, queridos, 84 anos, e ela se entregou ao Senhor desde que ficou viúva. Ela vivia no templo, em oração, vivia consagrada a Deus. E Deus também confirmava no coração dele a sua vontade. E sabe o que aconteceu? Quando ela vê Jesus, ela começa a glorificar. E ela começa a testificar de que Jesus era o Messias. E ela começa a dizer a todos e dar graças a Deus. E falava para todo mundo que esperava a redenção em Jerusalém. Ela avisava a todos, este é o Messias. Todos que esperavam o Messias, ela avisava. Porque dentro do coração dela, ela sabia que aquele era o escolhido do Senhor. Quando se cumpriu os dias de Maria e José e Jesus ali no templo, segundo a lei do Senhor, eles voltaram para Galileia, para a cidade deles, que era Nazaré. Jesus Cristo crescia no Espírito, crescia em sabedoria e graça diante de Deus. E agora nós vamos ver o 5º ensino. Por quê? Cada ano Maria e José subiam ao templo, só que chegou uma hora que já era costume ir ao templo. E diz que quando Jesus completou 12 anos, eles foram conforme o costume para o templo. E chegando lá, diz a palavra de Deus, que eles cumpriram o protocolo, cumpriram o costume, já estavam acostumados, ambientados, era já uma religiosidade. E diz que eles regressaram após os dias de culto naquele lugar. Só que eles esqueceram o menino Jesus em Jerusalém. E nem souberam. Você tem noção disso? Eles estavam já numa religiosidade tão fria que eles foram, presta atenção, para o templo mais um ano, como sempre. Só que eles já estavam tão alheios que eles voltaram e esqueceram Jesus no templo. E eles pensavam que Jesus estava na companhia de alguém, que Jesus estava pelo caminho. E eles andaram 3 dias sem Jesus. O pai, entre aspas, José, e a mãe. Você tem noção do que é isso? Isso ocorre muitas vezes com milhares e milhares. Milhares e milhares de pessoas que se deixam dominar pela religiosidade. Vai por costume ao templo. E pensa, Jesus tá pelo caminho. Jesus está com as pessoas, está por ali. Jesus está acolá. Jesus está por ali, ó, estão dando glória a Deus, né? Jesus passou por aqui, olha ali um testemunho de milagre. Não é assim que muitos se portam? E sem perceber, já perderam Jesus de vista há muito tempo. Maria e José estavam andando 3 dias já sem Jesus. E para eles não sentiu falta, porque a religiosidade era tão real. Ele está por aqui, ele está por lá, ele está pelo caminho, ele está com os amigos. Diz o versículo 44, que eles pensaram que ele estava de companhias pelo caminho. Pensar, Jesus está com os amigos nossos ali. Presta atenção nisso. Depois de 3 dias, eles despertam e começam realmente a procurar Jesus. E quando eles procuram, eles já não o encontram. Então, eles têm que voltar a Jerusalém em busca de Jesus. Isso é um ensino tremendo para nós cristãos.
Por quê? Porque essa é uma verdade espiritual muito grande. Nós podemos nos tornar religiosos, que mantemos uma vida ritualística, que mantemos um ritual de adoração, de cultos, de liturgia, que vamos ao templo todo domingo, que vamos ao culto, que vamos às festividades, que vamos à casa de oração, mas só vamos. E já não sentimos a Cristo e não vemos a Cristo? Ah, Cristo está por ali. Cristo está lá no altar, olha lá na adoração. Ah, Cristo está ali, olha ali a lágrima no rosto daquele novo convertido. E assim nós nos saciamos. Cristo está pelo caminho, está passando por alguém, abençoando alguém. E já não nos importamos se Ele está ao nosso lado, se Ele está conosco, se Ele está em nosso coração. Mas eu quero te dizer que se você está nessa condição de religiosidade, que já não há importância se você sente Jesus ou não, que já não há importância de falar com Ele ou não, de se dirigir a Ele, de sentir a presença dEle. Só há um caminho para você. Volta ao primeiro amor. Porque se você procura Ele do teu lado, você vai ver que você já está distante dEle há muito tempo. Porque quando entra a religiosidade, a frieza, o ritualismo, queridos, você nem percebe e talvez anos já passaram sem que, na verdade, Jesus esteja ao teu lado. Mas sabe o que acontece? Conforme diz a palavra do Senhor, você precisa voltar ao primeiro amor. Diz que eles perceberam que Jesus não estava depois de procurarem e eles voltaram a Jerusalém. Por isso a Bíblia diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta ao primeiro amor. Que cada um hoje possa olhar realmente para dentro do seu coração, avaliar a sua religião, a sua fé, a sua vida com Deus. E se no meio disso tudo você não perceber a presença do Senhor, volte ao primeiro amor. Faça questão de sentir Deus, faça questão de sentir a glória de Deus. Não importa se Jesus está ali, está acolá, se há lágrimas ali, acolá. Queridos, Ele é eterno, todo-poderoso. Eu também quero essa glória, essa presença, esse amor, essa misericórdia. Eu também quero ouvir essa voz. Eu quero falar com Ele todos os dias. Eu quero Jesus presente. Se você pensar no momento do julgamento, da separação dos bodes das ovelhas, do joio do trigo, uma das frases principais que Jesus vai dizer para os religiosos, para aqueles que o adoram com lábios, mas o coração está longe, a frase principal que ele diz é: não vos conheço. Isso é muito forte, porque não conhecer é falta de intimidade. Não conhecer é falta de tete a tete. E nós precisamos manter a nossa intimidade com Jesus. De qualquer forma, Maria e José já não falavam com Cristo há 3 dias. E eles tiveram que voltar. Eles voltaram a Jerusalém e quando eles voltam, eles encontram a Jesus no templo. E ali eles falam, como você fez isso, Jesus, de estar aqui? E Jesus falou, eu estou cuidando das coisas do meu Pai. E Jesus era submisso a eles como pais, lógico, humanamente falando, como um bom filho. Mas diz a palavra do Senhor que eles guardavam todas essas coisas no coração. E Jesus continuava crescendo em sabedoria, em estatura, em graça, para com Deus e com os homens. Guarde essa palavra no seu coração. Livro de Lucas, grandes ensinos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Volte para o Senhor, além de ir na igreja. Sim, foi na volta ao templo que eles encontraram ali a palavra de Jesus. Jesus falava com os doutores. Volte. A palavra, Cristo é a palavra. Ele é o verbo de Deus. Lembra? João 1. E Ele quer falar com você. Você precisa falar com Ele e restaurar a comunhão. Paz do Senhor.